Vamos fazer aqui uma abordagem calvinista. A palavra diz em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, que as coisas encobertas, elas pertencem a Deus. As coisas descobertas, elas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que fossem transmitidas. E Isaías 48, o verso 16, diz o seguinte: chegai-vos a mim e ouvi isso, Senhor Deus dizendo, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Aqui o Senhor Deus está falando, eu não falei em segredo desde o princípio. Em Mateus 18, em João 18, 20, o Senhor Jesus diz assim, declarou-lhes Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Quando a Bíblia fala sobre o pecado, quando a Bíblia fala que Deus chama o pecador ao arrependimento, quando a Bíblia fala que que Jesus morreu por todos, toda a raça humana, e isso não significa salvação imediata e automática a todos, o texto bíblico não há nada por trás, não há nenhum mistério nisso, porque o Senhor Deus diz que aquilo que foi revelado está de forma clara. O próprio Deus encarnou para nos falar como ser humano. A palavra escrita, ela foi escrita em linguagem humana. Então nós vamos entender a justiça de Deus, nós vamos entender o resgate, nós vamos entender a obra do plano de salvação na linguagem humana, no entendimento humano, porque foi passado para nós. Veja, Gênesis 2, 16, 17, o Senhor Deus fala o seguinte, eu gosto de ler, né? Está aqui na minha mente, mas eu quero ler. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus está dizendo aqui? Ele não disse não comerás. Ele está dizendo que não fala em oculto. Ele está dizendo que as coisas que não foram reveladas, nós não temos que perscrutar. Mas essas daqui foram reveladas. E as que foram reveladas era para passar de geração a geração. Por que Deus deixou a árvore? Por que Deus pôs a serpente? Porque, meus irmãos, nós temos que nos ater ao que o texto bíblico está dizendo. Se o texto bíblico está dizendo que Deus disse para não comer, Deus tem os seus motivos. E foi exatamente isso que ele disse. Porque a própria palavra diz que o que passar disso vem de procedência maligna. É Deus quem disse. Deus disse na sua palavra, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Foi Deus quem disse. Então, se passasse dessa mensagem simples, seria de procedência maligna. Será que Deus está se contradizendo? Agora veja, ele fala abertamente desde o princípio. Ele fala francamente. Se ele fala francamente, eu quero pegar aqui alguns pontos mencionados por calvinistas, para trazermos aí a baila, né, para nós elucidarmos com referência aos textos bíblicos. É só isso, mais nada. Nós vamos pegar algumas coisas que calvinistas falam e nós vamos apresentar os textos bíblicos falando o contrário do que os calvinistas falam. Amém? Por exemplo, nós vamos aqui para o texto de Jeremias 32, porque os calvinistas dizem assim, tudo é decreto de Deus. Deus é soberano, então se uma pessoa peca, ela não peca livremente, é porque aquilo foi um decreto de Deus. Para Deus ser soberano, nada pode fugir do seu controle. Eles acham que pelo fato da pessoa pecar, fugir do controle de Deus. Só que esse não é só não ter fugido do controle de Deus. Eles dizem que Deus predeterminou aquilo. Que Deus escolheu pessoas pessoas para salvação e outras pessoas para perdição, em que ambos têm o mesmo pecado. E a palavra mostra que Deus não faz uso de balança enganosa. Mas então, vamos lá. Tudo é decreto de Deus? Jeremias capítulo 32, verso 35, na parte B, diz o seguinte:
para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominações para fazerem pecar a Judá. Aqui não está dizendo que Deus não sabia disso. Aqui Deus está deixando bem claro que nem tudo é decreto de Deus. Correto? 1 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2, o Senhor Deus diz que o pecado viria sobre Israel, e mais para frente a ruptura das 12 tribos, né? Reino do Norte, Reino do Sul, Israel e Judá, por conta do pecado de Salomão, né? Que foi ter frutos lá na frente. 1 Reis capítulo 11, verso 1 e 2, Deus disse para Salomão não tomar daquelas mulheres. E Salomão foi e tomou. Deus está dizendo não. Tem algo por trás disso? Se tem algo por trás disso, e a palavra diz que ele nos fala claramente, então é um Deus confuso, esclerosado, não é verdade? Êxodo 32, versículos 7 e 8. O Senhor Deus disse para Moisés, desce, porque o teu povo que você fez subir da terra do Egito, se corrompeu, indo por um caminho que eu disse para não ir. Não é decreto de Deus. Correto? Gálatas capítulo 5, verso 7 e 8. O apóstolo Paulo dizendo, como vocês deixaram de obedecer à verdade? Essa persuasão, esse convencimento não vem daquele que vos chama. Não vem nem de explícita, nem implicitamente, nem direta, nem indiretamente. Não vem de Deus. Então nem tudo é decreto de Deus, embora ele tenha o controle de todas as coisas, de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 13. Deus estaria sendo injusto em escolher apenas alguns, já que todos estavam condenados, né? Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 5, 18, por uma ofensa, juízo de condenação sobre todos. Romanos 11, 32, encerrou a todos debaixo da desobediência. Provérbios capítulo 11, verso 1, mostra que a balança enganosa é abominação para o Senhor. Sabe o que é a balança enganosa? 2 pesos e 2 medidas. E aí fala mais uma vez no capítulo 16, verso 11 de Provérbios, capítulo 20, verso 10. 2 pesos e 2 medidas, um e outro são abominações. Levítico capítulo 25, versos 13 a 16, Deus dá ordem. Vocês vão fazer justiça dessa forma. São 2 pesos e uma só medida. Então, se todos pecaram, Deus agiu, o próprio Deus, porque Deus não é aquele faça o que eu digo e não fala o que eu faço, não é verdade? Então, o próprio Deus disse, vocês não vão usar esse tipo de balança. Então, se Deus está falando para não fazer, é claro que ele também não vai fazer, porque ele deu a ordem. Esse é o padrão de justiça de Deus. Isso não quer dizer que todos serão salvos automaticamente, não é universalismo, mas é a abrangência na universalidade do alcance da morte expiatória de Cristo, para que possa proporcionar a vida eterna. Graça sobre todos para a justificação que dá vida. A graça veio sobre todos, mas ainda não veio justificação que dá vida, porque isso somente é para aqueles que recebem por fé. Deus chama eficazmente só os eleitos? Ele escolhe incondicionalmente, né? Vamos pegar alguns textos, Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Leia os versículos acima, versículo 1 a 13. Não precisa fazer faculdade de teologia, não. Eu nunca fiz, eu nunca pisei num curso de teologia, nem básico. Verso 14, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nos versículos anteriores está dizendo que 3 grupos disseram, nós compramos um campo, nós não queremos ir, nós compramos 5 juntas de bois, não queremos ir, nós nos casamos, não queremos ir. Tenha-nos por escusado. Eu não quero ir, eu recuso esse convite. Isaías 65, 12. Porquanto chamei, não respondestes. Falei, não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Você viu aí? Então nós podemos juntar esses 2 textos e dizer assim, muitos são chamados, mas poucos respondem favoravelmente a esse chamado. Amém? Ou seja, ou ele chama todos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5, 2 Pedro capítulo 3, verso 8 a 10, Atos capítulo 17, verso 30 e 31, a palavra diz que Deus chama a todos ao arrependimento. Não diz que vai salvar automaticamente a todos, mas chama a todos ao arrependimento. Corban, sacrifício de Cristo, graça sobre todos, Deus se reconcilia consigo mesmo. Karov, chamado, aproximação, pregação do evangelho. E catará, remissão para aqueles que se achegam. Da morte para a vida, das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Se sim, como explicar ele cobrando fé?
Se Deus chama somente eficazmente os eleitos, porque eles dizem que esse chamado dos eleitos vem com o chamado interno eficaz do Espírito Santo, e os não eleitos não. Só que Deus cobra a fé daqueles que não receberam o reino de Deus, que não receberam a graça, mas Deus já tinha na eternidade passada decretado que aqueles não receberiam, e Deus fica irado com eles, quer dizer, Deus está irado com ele mesmo, porque foi ele quem decretou que aqueles não iriam crer, e eles não têm culpa, ele é o ser humano, ele não pode disputar com Deus, não é verdade? Se sim, como explicar Cristo cobrando fé na sua vinda? João 3, 18, 19. Aquele que crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa. Qual é, Jesus? É que eles não receberam a luz verdadeira que veio ao mundo, João 1,9. Por isso que eles permanecem em rebelião contra o Filho. Permanecem, então, portanto, eles permanecem mortos em delitos e pecados. Mas Deus chamou, João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Jesus coloca a condição, olha a condição. João 12,46. Eu vim como luz ao mundo. Qual luz? A luz verdadeira, João 1,9. O aparecimento de Cristo, a plenitude dos tempos, a pregação do Evangelho. Para a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. 2 Timóteo capítulo 3, verso 8 e 9. Eles resistem à verdade e por isso se tornam réprobos quanto à fé. É a partir daquele momento que eles se tornam réprobos quanto à fé. Tito capítulo 3, versos 10 e 11. Ao homem faccioso, porque as pessoas que muitas vezes repreendidas endurecem a cerviz, a sua destruição virá repentinamente, permanecem mortos, são entregues pelo próprio Deus ao seu estado de condenação, já impossibilitados então de se voltar para Deus. Mas por quê? Porque são facciosos, resistem à verdade. E aí Paulo diz, abandonam, porque por si mesmo ele está condenado. João 12, 46 a 48, aquele que não me recebe nem as minhas palavras, já tenho quem eu julgue, a palavra que eu tenho dito vai julgar. Ele não recebeu, né? Então, qual a razão em Deus cobrar conversão, já que ele decretou que eles não iriam crer? Qual é a razão disso? Ah, mas vocês querem entender a Deus pela lógica humana? Não, tem coisas encobertas que pertencem a Deus, mas as descobertas, que foi a questão do pecado, que foi a questão da restauração, foi descoberta. Isso só fica travado quando a pessoa resiste à verdade. Vamos lá. Se Deus concede fé somente aos que diriam sim, a graça irresistível, porque utiliza justificativas ao condenar. O texto de Romanos capítulo 1, verso 18 a 28 diz, por isso, por causa disso, porquanto e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então por isso Deus os entrega à condenação. Por isso, eles tiveram conhecimento de Deus. Deus os entrega. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12, e para serem julgados todos quantos não receberam o amor da verdade para serem salvos. É por isso que Deus envia a operação do erro e do engano. Aí Deus fecha a mente da pessoa, ela não pode mais crer. Acontece isso. Ezequiel 24:13, a tua imundícia está na tua infâmia, porque eu quis te purificar e você não quis, então agora você vai permanecer impura. Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseste. Romanos 10:21, todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, Atos 13:46, já que vocês mesmos não querem se converter, vocês não querem se voltar e vocês mesmos estão se tornando indignos da vida eterna, nós vamos nos voltar para os gentios. Lucas 19:41, 44, Jesus diz, porque não reconheceste o tempo da tua visitação, foi a pessoa que não reconheceu, então a partir de agora, isso vai ficar cego aos teus olhos. Porque Deus põe uma escolha frente ao ouvinte? Por que Deus põe uma escolha se ele já decretou? Por quê? E aquele que escolhe o mal, quer dizer que Deus já havia decretado, mas para que pôr uma escolha, não é verdade? Deuteronômio 30, 15, 19. Não é isso? Deuteronômio 30, 15, 19. Eis que põe diante de vós o caminho do bem, do mal, da morte e da vida, escolhe o bem para que vivais. Aí Deus chama os céus e a terra como testemunha que ele propôs. Há uma carreira proposta, né? Isaías 65:12, como eu já mencionei, Romanos 2:5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Não é Deus quem decretou, é segundo a tua dureza e coração impenitente. Quando nós vamos a Gênesis capítulo 4, verso 7, a conversa de Deus com Caim, e Deus disse, Caim, 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 o pecado jaz à porta, esse jaz é de morte.
né, de jazigo, é como um animal à espreita para devorar, para destruir, para tragar, mas cumpre a você dominar. O pecado jaz à porta, mas cumpre a você dominar. No versículo 11, nós vemos Deus falando para Caim: agora, a partir de agora você é maldito. Por quê? Ele se tornou um reprobó. Ele é do maligno porque ele passou a ser do maligno. Tanto que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 e 26, que nós devemos orar, pregar, para que Deus conceda o arrependimento, para que esta pessoa possa se livrar dos laços do diabo, porque ela foi presa para fazer a sua vontade. Então veja que é algo sinérgico, né? Um sinergismo, porque Deus quem propôs isso, foi Deus quem decretou. Isso sim, não as ações, mas os mecanismos. Deus não decretou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus decretou as ações, e aquelas pessoas que se enfiam por esses caminhos, elas acabam se tornando vaso de ira, né? E é o que eu quero falar aqui: quem pode ser classificado como vaso de ira e vaso de honra? Novamente, Deus criou situações, o caminho do bem e do mal. Caminho do bem, voltar-se para Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. Caminho do mal, você tem a opção de não servi-lo, mas quem está aqui é classificado como vasos de ira. Não são as pessoas, mas é a condição, né? Tanto que Tiago 4,17 diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então a pessoa não foi predestinada àquilo, ela sabe o que ela está fazendo. Tanto que Daniel capítulo 5, verso 22, quando Daniel fala com Belsazar, neto ou filho de Nabucodonosor, ele disse: você fez tudo isso, você blasfemou dos objetos do templo, você escarneceu, você profanou, mesmo que você sabia disso, você sabia, mas você andou por um caminho errado. Frente ao convite, né? Quando a pessoa está frente ao convite, ela decide não aceitar a gratuidade da salvação, ela se torna vaso de ira. Isso explica Romanos 9, 21, 22. É a condição, mas não são indivíduos. Jó 36, verso 13. O ímpio lhe amontoa para si mesmo ira para o dia da ira. Os versículos seguintes de Jó 36, versos 8 a 12, mostra a condicionalidade de receber a gratuidade daqueles que estavam presos em grilhões. E Deus abre o entendimento. Todas as pessoas são convencidas de que estão erradas, mas elas permanecem no erro porque elas querem. E os vasos de honra são aqueles que se colocam nessa condição de andar nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, né? Efésios capítulo 2, verso 10, Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3, a carreira proposta, Atos 20, 24, contanto que eu termine a carreira, não fosse vós escolheres a mim, mas eu escolhi a vós outros, porque Deus escolheu a todos em Cristo, é só nos voltarmos para Deus, e aí Ele nos designa para andar nas obras que Deus preparou para que vades e deis frutos, né? A vocação. Esses, 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, a si mesmo se purificam desses erros pela palavra, 1 Pedro 1, 22, tendes purificado a vossa alma pela obediência à verdade, então estes se tornam vasos de honra. Hebreus 9, 23.